Câmara Ciência de hoje é o professor Jean Faber Ferreira de Abreu, bacharel em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutor no Programa de Modelagem Computacional do Laboratório Nacional de Computação Científica na área de Informação e Computação Quântica. Tem pós-doutorado no Instituto Internacional de Neurociência de Natal e também na França. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia. Jean Faber faz pesquisa sobre o novo coronavírus, tema das primeiras edições do Câmara Ciência. Ele fala sobre uma pesquisa realizada por ele, de como as diferenças socioeconômicas e até geográficas influenciam na disseminação do coronavírus, e uma análise em rede permite avaliar amplitudes e similaridades entre regiões. Confira! Esse projeto ele surge, na verdade, eu não sou epidemiologista, né, não sou infectologista também, e ele surge, na verdade, de uma vontade de contribuir, de alguma forma, né, para a atual situação. Então, uma conversa com a professora Marimélia, aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, a gente já tinha um projeto em colaboração, a gente tem um projeto em colaboração, que tem uma outra pegada, uma outra vertente sobre análise de conectividade, mas em culturas de células. E a gente, em conversa, ela também muito animada, a querer colaborar de alguma forma, a gente teve essa ideia, assim, bom, vamos pensar o que a gente pode contribuir, né, dentro do que a gente conhece um pouco de ciência, de análise de dados e de biologia, como é que a gente pode contribuir de alguma forma. Bom, primeiro a melhor forma para a gente contribuir era com ciência, né, então a gente pensou em várias estratégias, né, de como a gente poderia atacar esse problema, e eu já trabalho com análise de dados há algum tempo, com análise de sinais, de eletrofisiologia, tenho alguns projetos envolvendo análise de conectividade, análise de redes, no contexto mais focado em neurociência, mas a minha formação em física também me dá uma certa liberdade para poder aplicar ferramentas matemáticas e ferramentas estatísticas em outros contextos. E aí a gente foi estudar, a gente foi ver onde é que a gente poderia atacar, e particularmente então, a gente dividiu em duas vertentes, né? Ela propôs um subprojeto direcionado para a cultura de células, para investigar como é que é o efeito do vírus nas culturas de células, principalmente de neurônio agora, né? Que a gente também está vendo que há efeitos importantes no cérebro e sistemas neurais de maneira geral. O vírus ele ataca também o sistema nervoso. E então ela tem essa linha de investigação, e eu fui para um lado, dentro de um projeto grande, eu propus esse subprojeto mais epidemiológico, né, aplicando, portanto, as ferramentas que a gente já conhecia de análise de conectividade, de redes, né, padrões topológicos de redes. A gente propôs, então, fazer um modelo que abarcasse essa dinâmica de espraiamento, né, de espalhamento da doença, levando em consideração, então, as diferentes vertentes, as diferenças regionais, sociais, né, econômicas, educacionais, enfim, culturais, né, que cada parte do país, do Estado e do país possui. A gente agora está focando mais no Estado, mas o objetivo também é depois expandir e comparar com todo o país. Sob o ponto de vista mais técnico, a ideia então é essa, né? A gente avaliar como é que as diferenças socioeconômicas, culturais, até geográficas, né? Como é que todas essas diferenças elas contribuem para a disseminação, né? E a análise de rede, o que é interessante nela é que ela te permite avaliar não só as amplitudes, né, o quanto que cada região possui de infecção, né, ou de contágio naquela região, mas ela permite também a gente avaliar similaridades entre regiões. Então, por que, por exemplo, caso a gente encontre,
sei lá, uma cidade no Rio Grande do Sul com uma cidade no Tocantins, né? Caso haja uma similaridade, o que está gerando essa similaridade? É o número de hospitais? É o número, a educação da região? É o número disponível de profissionais da saúde, por exemplo? Né? É a quantidade de investimento que o governo faz nessas regiões? Quais são, né, os elementos que poderiam gerar essas similaridades em regiões aparentemente tão distantes? Né? Então, essa é uma das vantagens, né, uma das diferenças desse tipo de análise por redes. Né? Os dados, eles vêm das plataformas que são disponíveis. A gente tenta cruzar os dados e usar as plataformas que são mais usadas, né, normalmente, por outros pesquisadores também. Então, tem essa troca de informação para ver quais são as principais plataformas que estão sendo usadas. Primeiramente, para distinguir o que seria uma estrutural e uma funcional, isso foi uma analogia direta dos padrões estudados na neurociência. Na neurociência se divide análise estrutural de rede e análise funcional de rede, essencialmente. Lá, na biologia, na neurociência, as redes estruturais, elas dizem respeito a estruturas biológicas, a como que regiões do cérebro se conectam estruturalmente ou fisicamente com outras regiões. Então, seja através de nervos, né, de vias. Então, biologicamente é uma conexão, por isso estrutura. Né? Você mede, né, você detecta essas conexões através de padrões, seja de imagem, principalmente, né, com ressonância magnética. Então, você consegue medir como é que uma determinada região do cérebro está conectada fisicamente com outra. E funcionalmente, a gente diz que são correlações ou que são conectividades estatísticas, né? Porque às vezes você tem uma determinada região do cérebro que se ativa e uma outra que se ativa junto ou, né, em coerência uma com a outra, e não necessariamente há um link direto entre essas duas regiões, mas elas respondem da mesma maneira. Então é como se tivesse uma atividade que fosse estatisticamente correlacionada. Né? Então isso a gente chama de função, né? De uma conectividade funcional, porque não necessariamente tem uma estrutura que liga daqui para cá. Né? A gente só está analisando as funções. Uma analogia que eu gosto de dizer em relação a esses padrões de conectividade são as investigações de crime, né? Muitas vezes, numa investigação criminal, você não quer só saber quem são os elementos, né? Mas você quer também saber como é que eles estão conectados, né? Quem que é o chefão, quem que é o imediato, qual que é a organização dessa rede, né? Então, é interessante você rastrear como é que cada elemento dessa rede criminal se organiza, né, para poder entender toda a dinâmica desse sistema. Então, na neurociência, nos padrões de análise de rede, é similar. Né? A gente não quer só saber se uma região está ativando ou não, a gente quer saber como é que essa está associada a essa. Né? Quem que manda? Quem é que obedece? Né? Qual é a hierarquia, por exemplo? Né? Será que é esse aqui que toda vez que ativa dois aqui atrás? Então, é interessante saber quem são os chefões, a hierarquia, as conectividades, né? Para justamente a gente entender a dinâmica. Então, a análise estrutural e a análise funcional, no caso epidemiológico da COVID, ela tem esse intuito também. Então, lá, ou melhor, aqui, né, na COVID, os padrões estruturais, a gente designou que vão ser, né, as redes associadas a fatores mais estruturantes. Por exemplo, estrutura física de uma determinada cidade. Quantos hospitais tem nessa cidade? Quantas escolas tem nessa cidade?
qual é o tipo de estrutura, de infraestrutura básica, de saneamento, por exemplo. Tem ruas largas, tem asfalto, tem saneamento de esgoto, por exemplo. Então, são fatores estruturantes, né? O quanto que esses fatores estruturantes, eles determinam, ou eles ajudam, né, ou eles influenciam na propagação da Covid. Então, olhando para as cidades com baixa infraestrutura, por exemplo, que nesse país então tão plural, né, tão diverso, a gente tem desde megalópolis com padrões de infraestrutura de primeiro mundo até cidades com baixíssima infraestrutura de esgoto, por exemplo, né? Então, isso influencia? Provavelmente sim. Mas e quais são as correlações? Né? Será que é a mesma? Por exemplo, a baixa infraestrutura lá no Rio Grande do Sul, ela é parecida com a baixa infraestrutura lá do Norte? Né? Então, a gente está interessado em fazer esses links, né, de similaridade para a gente tentar entender se realmente é parecido ou não, ou se é diferente, né? Se as diferenças de infraestrutura influenciam e o quanto influenciam. E além das estruturais, tem as funcionais que a gente chamou, né? Então, nível de escolaridade, será que o quanto que influencia? Nível de investimento que o governo proporciona, ou ele dá para cada cidade, por exemplo, né? O quanto que isso influencia? Número de pessoal de saúde, né? De profissionais de saúde em determinada região. Então, todas essas são funcionais, né? Porque elas não é diretamente dependente da estrutura física, né? Então é uma função daquela região e que nos interessa saber o quanto que essas propriedades, esses fatores ditos funcionais influenciam no espalhamento da doença, né? Uma vez que você cria os links, né? Então se eu acho duas cidades que são similares, mas essa é similar com uma terceira, que é similar com uma outra, que é diferente de uma outra. Então, eu vou criando uma rede mesmo, né, como lá no crime, né, eu consigo rastrear e fazer uma ligação entre uma, seja só estrutural ou funcional, ou até mesmo com as duas, e aí eu vou ter um padrão de rede. As topologias, elas dizem a respeito disso, assim, como é que esses padrões de redes, eles são ou são melhores ou piores para um determinado espalhamento, e aí nesse caso da doença, né? Então, por exemplo, existem alguns padrões de redes que são um gabarito, né? Que são os exemplos que a gente usa. Tem um que é chamado de small world, né? O mundo pequeno, que é muito usado, inclusive, para fazer relação na internet. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, quantas pessoas eu preciso para chegar até, sei lá, o presidente da República. Então, eu conheço o fulano, que conhece o Beltrano, que conhece o ciclano, e quantas pessoas eu preciso conhecer para chegar até, né, no presidente. Então, as análises de rede passam por isso, né? Quantos nós, né, eu preciso estar conectado para chegar num determinado nó. E a gente sabe que alguns padrões de redes são mais facilitadores de espalhamento do que outros. Então, esse modelo de rede do tipo pequeno mundo, ele é uma rede super facilitadora, assim, tudo está conectado com tudo, então você consegue chegar rapidamente de um nó até o outro. Então, imagina, se a gente encontra um padrão desse tipo, né, um padrão topológico desse tipo no Brasil, significa que seria muito ruim, porque a gente conseguiria sair, né, de uma cidade a outra, a doença, né, o vírus chegaria facilmente a um outro ponto extremo, com muita facilidade, caso a gente encontre um padrão de conectividade desse tipo. Há outros padrões que, por exemplo, possuem muitos nós, né, muitos hubs, que a gente chama, são estruturas centrais. Há uma pesquisa que foi feita mostrando que é razoável, né, mostrando, por exemplo, o São Paulo é um nó, né, porque muitas cidades dependem de São Paulo, então Feira de Santana, por exemplo, é um nó, né, o Rio de Janeiro é outro nó. Então, entender também que essas cidades elas são mais importantes no sentido de espalhar a doença também é fundamental, né? Porque você pode ter uma política, por exemplo, de tentar isolar esses nós e aí parar o espalhamento. O grande problema dessa análise topológica é que ela precisa ser feita também com certo cuidado, né? Então, ela
né, ela te permite essa margem de manobra, mas e também com muitos fatores, mas você tem que escolher bem os parâmetros que você usa no modelo para poder ter uma boa resposta. Então, assim, no momento a gente está fazendo simulações com os dados, né, de métricas e parâmetros diferentes para justamente a gente ter uma cuidade melhor na resposta, né, porque dependendo do parâmetro você pode ter uma resposta completamente não efetiva, né, e então tem que ter um certo cuidado para a escolha desses parâmetros. Então, assim, a gente até tem alguns resultados preliminares, mas seria meio leviano, assim, já começar, porque realmente precisa ter cuidado para que eu não fale nada mais, nada menos, né? A gente está naquela fase do piloto mesmo, de testar os parâmetros para a gente ter uma boa cuidado. A gente está testando diferentes, o que a gente chama de métricas, né, ou de modelo de probabilidade, e cada modelo pode te dar uma resposta diferente, assim. Então a gente tem que justamente escolher os parâmetros que sejam mais robustos, né, que não dê essas divergências grandes. E também a gente precisa entender, caso haja, por que está havendo essa divergência. A gente pode dividir essas análises em duas abordagens, né? Uma que a gente diz que é descritiva, né? Então são as análises feitas em tempo real, que nos dá uma foto, né? Elas nos diz o panorama atual ou em cada momento, né, do progresso da pandemia, da doença, dos contágios, por exemplo, e das mortes também. Então, né, todo dia a gente vê aí nos jornais, né, a descrição das curvas, de como é que elas estão progredindo ao longo do tempo, em cada região, inclusive. Então, essas são as análises que nos dá uma foto instantânea e que ajuda a gente a prospectar, né? Então, dada a situação atual, por exemplo, no Brasil agora, a gente está vendo aí um platô, né, de em torno aí de 1.000 mortes por dia. Então, definitivamente, isso não é um bom cenário. Então, mesmo que não haja uma predição, a gente tem um histórico que, no mínimo, sugere que a gente deve fazer alguma outra coisa, ou que deve mudar, porque não está bom do jeito que está. As políticas atuais não estão boas, porque a gente está tendo um platô. Não está, parece, né, que não está progredindo, até o momento não está progredindo, mas também não está diminuindo ainda, né? Então, existe alguma política, parece, né, o fato de haver um platô, ela sugere que há alguma intervenção, porque senão estaria ainda muito pior, mas ela também diz que o que está sendo feito não está sendo suficiente para diminuir, né? Então, dessa análise a gente já tira né, uma perspectiva já bastante global e que já dá várias dicas do que se deve fazer, né, do que está sendo feito, qual é o efeito do que está sendo feito, e também sugere que deve se mudar, porque está muito alto, apesar de estável, está muito alto. O outro tipo de abordagem é o que a gente chama de preditivo, né? Então, em qualquer análise preditiva, a gente precisa de modelos, a gente precisa de modelos matemáticos, né, para a gente poder prospectar como é que vai ser no futuro. Então, os modelos, eles são sempre baseados nas condições iniciais. Então, quanto mais condições iniciais, quanto mais informação você tiver das condições iniciais, melhor vai ser a prospecção, melhor vai ser o modelo que você encaixa ali, né, que você ajusta para descrever até aquele momento, e aí você consegue dizer, se até aqui teve esse tipo de curva, então provavelmente daqui para frente vai ser assim. Claro, você tem que entrar com outras informações também no seu modelo para ele ser o mais preditivo possível. No momento em que você avalia a condição inicial e prospecta, se você quer mudar, né, porque aí o governo pode pensar, bom, então dadas essas condições iniciais agora, então daqui a um mês vai estar super bom, né, o índice vai estar baixo. Então vamos abrir, e aqui então a gente pode abrir. Ora, se você abrir, você muda a dinâmica. Então aquele modelo que você estava usando já não vale mais, né? Aí esse é o ponto, assim, que às vezes também as pessoas, mas o modelo falhou. Mas o modelo falhou porque não é que ele falhou, ele funcionou, né?
Tanto funcionou que permitiu tomar uma decisão, né, e aí mudou a regra do jogo, né? Então, assim, os modelos, como o nome diz, é um modelo, né, uma aproximação da realidade, e que ele vai ser o mais fidedigno e o mais preciso possível, quanto mais informação ele tiver, né, quanto mais informações iniciais ele tiver, e quanto mais rígido for o segmento ao longo do tempo dessas condições. Elas têm que se manter mais ou menos estáveis, né, porque senão o modelo não vai conseguir se basear. Uma analogia também, que não é nem bem uma analogia, é quase um exemplo. Imagina se eu quero jogar uma bola no cesto, né? Eu tenho condições iniciais que eu tenho um modelo, eu sei qual é o modelo, né, que essa trajetória da bola faz, e eu consigo descrever exatamente onde é que ela vai cair, ou muito próximo de onde é que ela vai cair. Então, mas o que eu preciso levar em consideração? É o ângulo, força, vento, né, quais são as condições que me ajudam a fazer a predição de onde é que a bola vai cair se eu lançar a bola, né? Então, se essas condições mudam no momento, se eu faço um lançamento com uma determinada condição e no meio do lançamento passo um vento que eu não estava prevendo, a trajetória vai ser afetada, né? O Brasil, ele tem uma grande questão que é a nossa diversidade, né? É o melhor e o pior do Brasil, né? Então, a gente tem uma diversidade gigante de pessoas, de geografia, né, de infraestrutura, que nesse caso atrapalha muito, porque é difícil você generalizar, né? Um modelo ele tenta generalizar, ele tenta fazer uma predição para o Brasil, mas imagina, né? A gente tem diferenças socioeconômicas, geográficas tão grandes que é muito difícil você falar que o Piauí tem um comportamento parecido com São Paulo, né? Enfim, isso, enfim, para falar de estado, fora as cidades, né? Uma cidade ribeirinha, por exemplo, né? Como é que você compara com, sei lá, o Rio de Janeiro, o mesmo próprio São Paulo? Então, imagina, a cidade de São Paulo tem uma população maior que muitos países da Europa, né? Então, como é que você mantém essa homogeneidade preditiva, né? É muito difícil. O nosso modelo, né, o nosso projeto, ele tenta, né, justamente levar essas diferenças em consideração. Mas assim, a gente vai perder para outro lado, né? Então vai ter outras informações que a gente não vai levar em consideração e vai ganhar nesse ponto. Então, o ideal é sempre você ter mais de um olhar, né, para diferentes modelos, inclusive, e para que tenha um melhor cenário preditivo possível. Em relação às políticas, é o que a gente comentou também, né? Dado o modelo, você consegue predizer e aí isso vai te ajudar muito a tomar decisões. Agora, há situações, por exemplo, em que houve um cenário, uma predição, né, muito ruim, muito, sei lá, vai morrer 1 milhão de crianças se continuar nessa situação. E aí, de repente, não há esse terror todo. Mas agora tem que ver por que isso falhou. Foi um problema do modelo ou foi uma ação que se tomou, né? Então, dado essa predição, então, né, agiu, né, tomou-se uma decisão para justamente evitar esse panorama ruim. Um grande exemplo disso foi a própria Inglaterra, né? Depois de uma pesquisa no jornal do Imperial College, eles decidiram recuar, né, eles tinham uma política pública e decidiram recuar e mudou o cenário. Então, é claro que aquele modelo antigo, ele errou, porque eles mudaram, mas isso é um erro bom, né, porque foi graças àquele modelo que ajudou eles a tomarem uma decisão, né, pública, de saúde pública, para controlar a pandemia. Então, aquele modelo já não serve mais, agora eu tenho que usar um outro modelo porque o cenário mudou. Mas se não fosse aquele modelo, eles não poderiam ter tomado essa decisão. Então, esse jogo realmente de trabalhar sempre no futuro, né, sem saber o que vai ser, as pessoas às vezes acham que está dando errado, mas não é que está dando errado, pelo contrário, está dando certo, né? Agora também se fala muito, mas não teve lotação nos hospitais. Ora, não teve lotação porque se tomou uma decisão de se isolar, né? Se a gente não tivesse isolado, possivelmente haveria uma situação muito pior do que a atual.
Então, é difícil trabalhar nesse cenário de possibilidade, às vezes, né? As pessoas, às vezes, têm dificuldade de compreender que foi graças àquela predição que se mudou o cenário. E aí errou-se, mas errou porque se tomou a decisão, né? A maior lição é que não há resposta fácil, né? E isso, talvez pela primeira vez, né? Porque teve, na década de 20, teve também uma pandemia, mas foi uma situação muito diferente, né? Tanto de saneamento, de serviço de saúde, quanto de informação. A gente está numa era de fácil informação e, né, de repente, a gente está se vendo com muita informação e soterrado por essas informações. Então, eu acho que a grande lição é que a zona de conforto, quando é abalada, né, a gente se viu assim numa situação bastante sem saber o que fazer, né, bastante complicada, e aí a gente fica querendo ter as respostas fáceis que sempre teve, e a gente está se vendo numa situação que não tem resposta fácil, né? E enquanto não houver uma vacina e ou uma cura, né, a gente vai ficar à mercê de ter que pensar, de ter que ponderar, de ter que se comunicar, de ter que buscar informação, de discutir, né, e sem paixões, né, porque as paixões elas vão custar vida, né, qualquer atitude para um lado ou para o outro vai custar vida. Nesse caso, num caso onde você não tem informação de nada, é tudo obscuro, ser conservador no sentido de não arriscar é sempre melhor, né? Porque você vai poupar a vida das pessoas, né? E essa história de que todo mundo vai morrer, isso é pior dos cenários, né? Porque tudo que a gente fez enquanto humanidade foi justamente para postergar a nossa qualidade de vida, né? E postergar o tempo de vida, inclusive. Então, né, se a gente saiu de uma expectativa de vida de 30, 40 anos para uma de 90, é porque a medicina evoluiu para evitar esse tipo de situação. Então, sim, vamos morrer, mas se a gente puder evitar, é melhor por todas as razões possíveis, né? Enfim, então, muito obrigado pelo convite, espero ter ajudado no debate, né, e contribuído aí nessa discussão tão complicada atualmente para a gente, né? Espero também que a gente aprenda bastante com ela, né?